pessoal, eu sou Verônica Silva e bem-vindos ao Vê na TV. Vamos assistir hoje uma participação minha no programa Vida com Arte da TV Aparecida. Nessa participação, apesar de não ser muito antiga, a gente fala bastante sobre pintura em tecido escuro. Como essa semana nós trouxemos aqui um vídeo sobre carbono no tecido claro, no tecido escuro, achei que poderia ser uma boa ter essas dicas essa semana também. Então bora assistir junto comigo essa aula e espero que vocês gostem. A Mônica falou assim pra mim, Cláudia, esse pano de copa eu vou ficar atenta às bananas. Porém, ela vai ensinar essa luz seca nesse jarro vermelho, ficou também bem bacana. E olha que interessante, você fala, será que o vermelho combina com o rosa? Ficou bárbaro, nunca imaginei fazer um jarro vermelho num pano de copa rosa, vê? Pois é, esse eu decidi fazer não um fundo muito grande, né, que eu costumo fazer, quem me conhece sabe que eu faço fundos muito grandes, porque eu queria realmente destacar que dá para fazer o vermelho no rosa. Ficou né? muito bonito, gente, olha que cor na sua cozinha, que vivacidade. Então vamos lá, minha lindinha? Vamos lá. O que eu fiz aqui, Claudinha? Eu adiantei um pouquinho, eu vou ensinar o que adiantar, porque as pessoas têm muito medo do tecido colorido, tá? Existem várias técnicas diferentes e cada professor aplica a sua. Tem pessoas que gostam de colocar uma base de incolor, de aquarela, tem pessoas que gostam de colocar o branco. Eu prefiro usar a tinta pura, tá? Então o que eu faço? Eu passo uma demão, usei o pituá mesmo, amarelo luz, ó, movimentos circulares e vou passar uma demão do amarelo. Aqui ele parece um pouquinho mais vivo, mas quando ele secar ele vai ficar assim, mais alaranjado. É normal, tá? Quando o tecido é colorido e você está usando cores claras, você tem que passar mais de uma demão se você for fazer da forma que eu faço. Por que eu não gosto de passar nenhuma base antes? Isso comigo, tá? Porque mesmo passando base, ainda assim a gente tem que passar mais demãos. E aí eu acho que às vezes a pintura fica um pouquinho grossa, o tecido fica grosso. E esse tecido que a gente usa já é engomado. E aí ele pode ficar um pouco grosso demais, tá? Então, ó, basicamente é isso, para preencher a primeira demão. Estando sequinho, vou usar aqui um pincel, pode ser o pincel chato, tá? Número 10. E aí, o que vai acontecer? Agora eu vou colocar tinta onde eu quero que fique menos sombra, ou seja, onde vai ter um pouco mais de luz, de incidência de luz. Então, eu vou pegar bastante tinta no pincel, colocar aqui onde eu quero aplicar a tinta, ó, e vou puxando para onde eu quero que ela venha, sempre parando no ar, levantando o pincel no final, ó. Ah, você não vai preencher a banana toda? Não, só vou preencher onde eu quero ela mais clara, tá vendo, ó? Então, eu quero ela mais clara aqui, quero ela mais clara aqui. Esse escolher onde quer mais clara é aleatório ou você obedece? Não, luz e sombra. Luz e sombra. Tá, eu obedeço uma... A banana, ela costuma ter aquela divisão assim dela, né? Que ela meia... Deixa ela meio quadradinha assim, né? Em algumas partes. Então, eu tô fazendo exatamente nessa divisão, ó. Às vezes, dependendo da quantidade de tinta que as pessoas colocam, porque a gente tem mania de ter muito medo de colocar tinta, sabe? Eu preciso colocar mais de 2 demãos e não tem problema isso. Ó. Então, todos os lugares onde eu quero um pouquinho mais claro, eu vou reforçar o meu amarelo, ó. Sempre com bastante tinta no pincel e levantando o pincel no final. Pra quê? Pra fazer aquele nosso degradê, entrar uma cor na outra. Qual é a... Ah, mas você só usou amarelo. Usei só amarelo, mas tá alaranjado, por conta da cor do tecido, tá? Então agora o meu amarelo aqui não é mais amarelo, é um alaranjado. Então eu tenho que entrar uma cor na outra, ó. Certo? Vou fazer mais um pouquinho pra gente frisar bem, ó, o movimento. E é sempre lembrando, quando a gente está fazendo realismo, semi-realismo, as pinceladas, elas sempre vão usar o nosso desenho. Então, ela vai seguir o risco do nosso desenho. Por isso que a minha pincelada está seguindo assim, ó. Porque é o risco principal do meu desenho. Bom, então aqui eu dei a demão de amarelo, tá? Nós faremos a mesma coisa na parte de baixo. Então, eu só vou mostrar alguns pontinhos. Lembrando, a primeira cor que você usou de fundo foi? O amarelo também. O amarelo também. Só que como o tecido... É bom a gente frisar isso. Parece como que é um laranja. Exato, porque como o tecido é colorido, ele acaba ficando alaranjado. Alaranjado. Tá? Por isso que a gente coloca outras demãos. É o mesmo tom de amarelo? Mesmo tom de amarelo. Só que quando a gente está colocando as outras demãos, eu só vou colocar em cima de onde eu quero mais claro. Não preciso colocar onde vai sombra.
Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo usar a cor do tecido colorido para agregar na pintura. Então, me ajuda a fazer sombra e assim eu não preciso ficar preenchendo tudo várias vezes, tá? Tem artesãos que usam branco embaixo, tem artesão que gosta de usar diluente, né? Os aquarelas e o incolor, que também vai no kit. Nós usamos eles até em outros tecidos de outras tonalidades na minha técnica, mas nos tecidos coloridos a gente prefere usar direto a tinta, tá? Entendi. Ó, então eu sempre vou colocando onde eu quero mais cor, tá? Só adiantei esse aqui explicando novamente para que aqui secasse um pouquinho e a gente pudesse fazer os próximos passos. Vou pegar um pincel chato aqui, ó, só que dessa vez o número 6, nós estávamos com 10, agora vamos usar o 6. Vou pegar a tinta, tirar o excesso aqui no godê, tá? Porque eu quero só a sujeirinha no pincel e a gente vai fazer algumas partes mais escuras, ó. É como se eu estivesse varrendo mesmo a tinta no tecido. Dá até pra gente escutar o barulhinho. Aham. Com ela totalmente seca, né? a outra Exato, banana. ó, com a banana totalmente seca, tá vendo, ó? Então a gente vai fazendo algumas partes mais escuras. Ah, é a sombra seca que você me ensinou? Sombra seca, exatamente. Gente, tem luz seca e sombra seca, ó lá. Exatamente, ó. Então todo lugar que eu quero um pouquinho mais escuro, eu venho aqui com o sépia, com um pouquinho do sépia e vou passando, tá? Agora eu começo a dar profundidade pra minha fruta. Antes a gente estava só no preenchimento, ó. Dei uma boa varridinha, tá? Agora eu vou voltar com o pincel que nós estávamos usando para o preenchimento, que é o pincel 10. Vou secar ele, muito bem. Vou pegar um pouquinho do meu branco e vou colocar uns pontos mais clarinhos, ó. É importante que esteja seca a tinta de baixo, porque como é um tecido colorido, conforme você passa a tinta, ele pode ir puxando a tinta e tirando a tinta, tá? Tá. Por isso que eu coloco tinta só na pontinha, ó, e bastante tinta, gente. Não adianta colocar nessa parte pouquinha, porque senão vai puxar a tinta e vai sumir no tecido que é colorido. Quando eu falo tecido colorido, são os tecidos coloridos escuros, tá? O laranja, o pink, como aqui no caso, o preto. Agora, se for um tecido colorido mais clarinho, como que também tem no kit, como o amarelo ou o cru, né, o bege, então, ou branco, então, você não precisa fazer tanta camada de tinta. Delícia ficar vendo você pintar, vê? Obrigada. Ó, aqui a gente faz uma separaçãozinha. E aí vai entrar todo o ponto que eu costumo falar para as alunas, que é o que agrega um pouquinho na pintura, né? Então deixa ela um pouco mais realista. Então, por exemplo, eu posso colocar um pouquinho de nada de verde, tiro o excesso. E aí a gente pode pôr em alguns pontos um tiquinho de nada de verde, ó. Para deixar a banana um pouquinho mais esverdeada, tá? E aí, com o filete, a gente faz aqueles machucadinhos da banana, né? Como se tivesse batido a banana. Pode ser com o sépia e o preto juntos no pincel, ou só o sépia. Só tentem não fazer uma coisa muito padrão. O que que significa? Uma bolinha perfeita, ou um tracinho perfeito. Pode ser meio sujinho assim, sabe? Meio bagunçadinho, não precisa ser nada perfeito. E você já passou várias vezes essa dica aqui no Vida? Peguem uma banana, peguem 2, 3 bananas, coloquem em cima da mesa e comecem a reparar, no caso, nessas manchinhas que ela tem, para ver que é diferente mesmo, Exatamente, né? Uma ó. da outra. Tá vendo como ela fica bem destacada? Por que que eu gostei de fazer uma num processo, outra no outro, outra no outro? Pra gente ver a diferença, ó. Aqui ela tá pronta, aqui tá com 2 demãos, aqui tá com uma só. Tá Ó, vendo que a diferença? Perfeito. Agora, só para finalizar a parte da banana, porque daqui a pouco eu tenho que dar as dicas da luz seca, né? Que eu fui intimada a dar essa dica. Otimada, exprime você igual uma laranja. Aqui, ó, a gente enche bastante o pincel, ainda tô usando o filete. E aí a gente só faz batidinhas com o preto, irregular mesmo, não uniforme. Ó, para deixar bem sem padrão, tá? Aqui a mesma coisa. Vou pegar um pouquinho do sépia e fazer também, ó. Vejam que cores escuras, eu não preciso dar 2 demãos, porque essa cor é mais escura do que a cor do próprio tecido, tá? Então pega super bem na primeira. Agora, as cores quando forem claras, mais claras do que a cor do tecido, aí sim é necessário a gente colocar 2 demãos, tá? Bom, vamos dar a dica agora aqui do nosso bule.
Na verdade, eu acho que é um caneco, né? Tem um formato de um caneco. É, uma jarra. É. O que eu fiz? Eu usei o vermelho para preencher e usei o vinho para algumas partes de sombra, tá? Ela veio só para ensinar a banana, mas a gente tem uma espremidinha, ela vai dar umas dicas aqui, tá, Exatamente. gente? Que eu achei tão lindo. Olha esse branco Ó, aí. aqui, o que eu fiz? Com o pituá, eu preenchi de vermelho. Então, eu fiz assim, ó, e só preenchi de vermelho. Quantas demãos teve que dar? Porque Eu dei preencheu 2 bem? demãos também, Duas. tá? Tá. Então, eu preenchi de vermelho aqui, na parte principal. Não vou preencher ele todo, porque a gente tem um tempinho curto e eu quero mostrar a luz, que é o que mais interessa as meninas. Se interessou a Claudinha, tenho certeza que interessou vocês, porque a Claudinha reflete o que vocês querem aprender, né? Toda vez que ela fala, vem, ensina tal coisa, é batata. É aquilo que elas elogiam. Olha isso. É aquilo que elas falam, nossa, eu queria tanto aprender aquilo. Ó, então eu fiz assim. Depois, com o pincel chatinho, com o mesmo que a gente preencheu a banana, eu peguei aqui o vinho e fiz um pouco de sombra, ó. Na parte do vinho, como é um tom mais escuro do que o meu tecido, eu usei uma demão apenas, tá? Então, vamos lá. No vermelho, eu usei 2 demãos. Na parte do vinho, eu usei uma demão apenas. Tá. Aí, o que eu fiz? Eu vou fazer aqui a lateral, só para mostrar o que eu fiz para destacar, ó. Peguei com o pincel ainda sujinho de vermelho, um pouquinho de nada de branco e fiz aqui a minha lateral, ó. Eu quero que fique um branco rosado. Por isso que eu fiz com o pincel ainda sujinho, tá? E aí destaco a minha lateral. Lembra aquela contraluz que eu sempre falo aqui? Agora eu vou lavar bem o pincel, porque a gente vai querer trabalhar com branco, mas o branco bem puro, tá? E aí, com o branco bem puro, eu fiz o seguinte para fazer aquela luz bem marcada. O ideal, gente, é que o vermelho esteja completamente seco e as 2 mãos já tenham sido feitas, tá? Porque esse efeito aqui, mostra pra mim, João, por gentileza. Esse, ó, tá vendo esse branco? É luz seca, então tinha que estar tudo meio seco. Tudo mas ela vai sequinho. ensinar pra que vocês Eu vou possam ensinar aprender. o movimento do pincel para que vocês só. possam aprender como fazer, tá? Mas o ideal, lembrando, é fundo seco e pincel sequinho, por isso que eu lavei e dei uma boa secada nele, tá bom? Então, para vocês aprenderem o movimento, tinta na metade do pincel, ó. Bastante tinta, então na metade tem tinta, na outra metade não tem tinta. Eu venho aqui e faço o desenho do branquinho que eu quero, ó. E puxo. Não vou usar o pincel na vertical, eu tô usando ele na horizontal, a posição dele é na horizontal. E como diz Luiz Moreira, sempre de pezinho. A gente não trabalha deitado, o pincel também não. Ó. Então eu vou puxando assim, tá? Uma dica que eu sempre dou quando a gente vai dar a luz. O branco, ele tende a ser sugado mais pelo tecido. É normal do branco. Imagina um tecido que é colorido e com 2 demãos de tinta embaixo. Então, depois de seco, para ficar aquele branco bem forte que você viu, a gente dá uma outra demão do branco. Entendi. Tá bom? Excelente. Consegui que ela ensinasse, porque eu falei, quando eu bati o olho na pintura pronta, eu falei, tem um jeito de fazer. E ali no meio, você fez de propósito, tem como se fosse uma divisão, vocês viram? Exato, eu fiz uma divisão. Perfeito. Linda, você é uma querida, um beijo pra sua mãezinha. Obrigada. E um feliz ano com muitas pinturas e muitas artes com Verônica Silva Pra e todas tudo nós. mais. Paixões, ai que delícia, um beijo. Vocês são tudo de bom nessa vida e os meninos também são lindões. Obrigada, Brasil. E aí, gostaram dessas dicas? Eu chamo mais de dica porque vocês sabem que nos programas nós temos um tempo muito curto para explicar coisas muito grandes, muito elaboradas, né? Então a gente dá algumas dicas assim que ajudam bastante no nosso dia a dia nas atividades da pintura. E eu já falei para vocês, se tem dúvida, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai responder com certeza. E outra, conforme a gente vai fazendo os vídeos, a gente sempre vai esclarecer um ponto ou outro dessas dicas que nós damos nos programas. E se você gostou, não esqueça, curte esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber notificações dos vídeos novos. Um beijão e até a próxima aula!